Bom dia, meu nome é Jamile. Meu grupo vai apresentar sobre posições entre retas e planos, o tópico 1.7.1. Bom, eu fiquei com o tópico de representações das retas. Ela pode ser representada por três principais jeitos, que é a forma reduzida, o primeiro jeito, a forma geral, a forma paramétrica, né? Cada uma serve para uma coisa diferente. Primeiro, da forma reduzida, que ela é a mais simples. Ela é aquela que parece uma função, y igual mx mais b. Bom, o m mostra a inclinação da reta, se sobe ou se desce. O b mostra onde ela corta o eixo y quando x igual a zero. Pronto, nesse exemplo aqui que eu escrevi, o y é igual a 2x mais 3. Isso significa que a reta sobe, porque aqui é positivo, o m é positivo, e o b mostra onde ela corta o eixo y, né? O b é o 3. Esse 3 mostra que ela corta o eixo y no 3, quando x igual a zero. Agora temos a forma geral. A forma geral é essa aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Ela é mais usada para fazer contas, mas você pode transformar ela na forma reduzida se quiser. Só isolar o y. Temos aqui esse exemplo que eu acabei de escrever. Um exemplo diz 2x menos 3y mais 6 igual a zero. O que isso quer dizer? Que dá para você isolar o y para transformar ela na forma reduzida. Que é só você fazer menos 3y igual a menos 2x menos 6. Aí vai ficar y igual a 2 sobre 3, x, mais 2, que é a forma reduzida aqui. Ou seja, mostra que a reta sobe devagar, porque isso aqui é o que ela sobe, e que ela corta o y no 2. Bom, aqui na forma paramétrica agora, ela é mais usada quando você conhece um ponto da reta e a direção que ela segue. Aí você escreve assim, x igual x do ponto mais direção do x vezes t. Como assim? Aqui, ó. X igual x0 mais at. E o y da mesma forma. É y igual y do ponto mais direção do y vezes t. Que é igual y0 mais bt. Aí fica exemplo aqui, ó. Se a reta passa pelo ponto 1 e 2 e vai na direção 3, 1, fica assim, ó. X igual 1 mais 3t. Y igual 2 mais t. Por que só o t? Porque aqui é 1. Entendeu? E aqui um resumo bem de boa para decorar, que é a forma reduzida é igual a y igual mx mais b, que é a mais fácil de entender. Aí tem a geral, que é ax mais by mais c igual a zero. Mas para contas mesmo. E tem a paramétrica, que é quando você tem um ponto e uma direção. E é isso, gente. Obrigada. Agora a gente vai ver, um pouco sobre posições relativas entre duas retas. A gente vai ter as retas paralelas coincidentes, certo? A gente vai ter as retas paralelas distintas, tá? A gente vai ter também as retas concorrentes e as retas reversas, certo? Dentro do cálculo algébrico, né? Então, basicamente, a gente vai precisar entender um caminho básico, tá? Para poder identificar, essas retas e tudo mais dentro desses cálculos, tá? Então, dentro do cálculo algébrico, para a gente fazer essas identificações dos pontos relativos, das relações entre as retas, dos tipos das retas, a gente vai fazer o passo a passo, certo? Que eu vou passar aqui. E, basicamente, a gente vai se fazer essas perguntas aqui, que eu deixei já o mapinha pronto, para vocês identificarem, né? Então, no primeiro passo, a gente vai verificar se as retas são paralelas entre si. Se sim, elas podem ser coincidentes ou distintas. Se elas não forem retas paralelas, a gente vai identificar se elas são coplanares ou se elas não são coplanares. Ou seja, se elas estão no mesmo plano. Se encontram, a gente consegue colocá-las no mesmo plano. Se ela for coplanar, ela já vai ser classificada como uma reta concorrente. Elas, no caso, retas concorrentes. Se elas forem não coplanares, não são colocadas, não estão no mesmo plano, elas vão ser classificadas como retas reversas. O passo a passo, o primeiro passo vai ser verificar se os vetores diretores das retas são paralelos. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, basicamente, tá? O que é essa fórmula? Esse vai ser o vetor diretor desta reta R, tá? Que vai ser igual a um número, que a gente vai multiplicar pelo vetor diretor da outra reta, e que esse resultado aqui vai ser igual a esse. O que a gente quer dizer com isso? Que esse número aqui vai manter, a proporcionalidade entre esse vetor diretor e esse aqui, que vai identificar se são paralelas ou não, Esse cálculo abaixo aqui que vocês conseguem ver, a gente faz o cálculo aqui certinho, igualando, substituindo os valores, a gente consegue achar que realmente esse coeficiente aqui, neste caso, nesta igualdade, tá? Ele vai ser 1/3. E quando a gente multiplicar 1/3 por esse vetor 0, 6, 0,
a gente vai ter, né, que vai ser igual a 0, 2, 0. Então, aqui, sim, as retas são paralelas. Bom, se a gente consegue identificar, né, que esses vetores diretores eles são proporcionais entre si, né, essas retas são paralelas, sim. E agora a gente só vai identificar se elas são coincidentes ou se serão distintas, né. Nessa etapa, a gente vai investigar se existe um ponto de interseção entre essas duas retas, né, que a gente está trabalhando. A gente vai pegar um ponto de uma das retas e vai substituir na equação da reta da outra. Que nesse caso aqui eu peguei essa equação da reta aqui, tá? Coloquei o ponto dessa reta aqui, certo? Igualei, fiz essa equação aqui e verifiquei se um lado é igual ao outro. Não, por quê? Porque 1 vai ser diferente de 2 e assim sucessivamente, certo? Então aqui existe uma diferença. Esse ponto, ele não satisfaz essa equação da reta. Então a gente já conclui que não existe um ponto de interseção entre essas duas retas. Então com isso a gente já vai, né, dentro daquele mapinha que eu passei anteriormente para vocês, classificar, né, por último, em retas paralelas, né, que nesse caso aqui, por não ter pontos de interseção, são distintas. Esse terceiro passo vai ser no caso de início a gente não conseguir classificar as retas como paralelas, né, a gente já vai verificar se elas são coplanares e daí ver se elas são concorrentes ou reversas. Bom, primeiro a gente vai ligar um ponto de uma reta a outro, como a gente faz, acha o vetor em relação a esses dois pontos. Pega os dois pontos e faz aquele cálculo clássico, né, um ponto menos o outro que dá o vetor de um ponto até o outro. Depois a gente vai pegar esse vetor que a gente achou, que é ligando uma reta a outra, e vai pegar o vetor diretor de uma, o vetor diretor de outra, e vai montar uma matriz para fazer o produto misto. Se o produto misto, que nesse caso aqui deu menos 2, que é diferente de 0, né, se for igual a 0, serão coplanares, né, estarão no mesmo plano essas retas. Então elas vão ser classificadas como retas concorrentes. Mas nesse caso aqui, o resultado, né, deu menos 2, que é diferente de 0, ou seja, a gente já conclui que essas retas não são coplanares. Então a gente vai classificar elas como retas reversas. Olá, meu nome é Sara Emanuele e vamos comentar um pouco sobre reta e plano. A gente vai comentar essas três relações aqui, que são as paralelas, as secantes e as contidas no plano. Comentando um pouco sobre as relações paralelas, tá? A gente vai ter aqui o plano, que vai ser z igual a 2, e a gente também vai ter a reta, que vai ser essa daqui, tá certo? Essa coordenada. Então a gente tem algumas coisas a verificar com base nessas informações, tá? O plano, ele é definido para todos os pontos com z igual a 2, certo? E a reta, ela tem coordenada, que é z igual a 5, para qualquer valor de t, certo? Então, a gente chega à conclusão que z igual a 5 é diferente de 2, que é o que o plano aponta, tá? E z igual a 5 é o que a reta aponta, é a coordenada da reta. Então, com base nisso, a reta ela nunca vai se tocar no plano, mas ela pode estar paralela a ele, tá certo? No caso, o vetor diretor da reta, ele não aponta para o plano, certo? Sobre a relação secante, tá certo? A gente vai ter esse plano aqui, que vai ser de x mais y igual a 3, e essa reta, tá? Igual a t 2t. Certo? Então, a gente vai substituir na equação, que vai resultar neste ponto, tá certo? E esse daqui vai ser um ponto de interseção, tá? Então, nesse caso, a reta, ela intersecta o plano em apenas um ponto, certo? Em apenas um ponto. Contida no plano, tá? Vamos falar um pouco sobre. A gente vai ter esse plano aqui, x mais y mais e é igual a 6. E a gente vai ter essa querida aqui, essa reta, né? Com essa coordenada aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente precisa verificar se a reta abaixo, ela tá contida nesse plano. Como é que a gente faz isso? A gente vai substituir as coordenadas da reta na equação do plano, tá? Como tá aqui, bem resumido para vocês. E o que é que a gente consegue ver nesse resultado? A gente consegue ver que a equação do plano, ela é satisfeita para todo t, ou seja, para todo valor de t, ela dá certo, tá? Isso significa que a reta, ela tá contida no plano, o nome já fala, não é isso? Meu nome é Maria Daniele e juntos nós vamos resolver alguns exercícios. Nós vamos resolver primeiro o exercício 1, que nos pede para analisar π1 e π2 e pede para determinar a posição relativa entre os planos, né? Para saber se os planos são coincidentes, são paralelos. Primeiro a gente vai analisar para saber se são relativos ou não. A gente vai analisar o π1 e o π2 e a equação de cada um. E a gente analisando a equação dos planos, a gente vê que o π2 é o dobro do π1, né? Tem uma relação de dobro de um para o outro. É como se o π2, né? O 2 estivesse multiplicando toda a equação de π1, no caso. Ficaria 2 vezes o x, 2 vezes 2y, 2 vezes o z. É como se isso tudo fosse o π2 sendo igual a 2 vezes o π1. Assim, determinando essa relação entre π2 e π1, a gente vê que os planos, eles são coincidentes entre si, né? Ou seja, os planos, eles são coincidentes, eles estão em o mesmo plano tridimensional. Agora, pra gente saber se eles são paralelos, a gente também vai analisar o π1 e o π2, só que em relação à reta normal. A gente vai fazer a normal de 1 e a normal de 2. A normal de 1
A gente vai analisar a equação φ1 e ver os coeficientes de cada um, φ1 e φ2. A gente vê que os coeficientes de φ1 são 1, 2 e 1 de novo. E a normal de 2 vai ficar 2, 4 e 2, porque são os coeficientes da equação φ2. Logo, a gente vê que elas também têm uma relação de dobro de uma para outra. N2 é o dobro de N1, né? A gente vê isso olhando a soma, né? Soma não, no caso, o número da normal. A N2 é igual a 2 vezes o N1. Com isso, a gente descobre o quê? A gente descobre que os planos, eles são paralelos entre si. Usando a normal, né? As duas normais, a gente descobriu que os planos, eles são paralelos entre si. E, né, além de serem paralelos, eles são planos paralelos e coincidentes, já que a gente descobriu, né, anteriormente que também são coincidentes as duas equações. Para o exercício 2. O exercício 2 vai determinar a posição. Determinar a posição relativa entre o RT, o plano π, né, que é 2, menos 3 e z, e o RT, que é 2, menos 1 e 0, e t, 3, menos 3 e 1. Então, o RT. A gente vai fazer tudo isso usando a dica que está na questão, que é para usar o vetor diretor e o vetor normal do plano para verificar se a reta é paralela ou secante. Então, nesse exercício, a gente vai determinar se a reta é paralela ou secante. Para isso, né, a gente vai usar os coeficientes 3, menos 3 e z, para poder ver o vetor diretor. O vetor diretor vai ser igual a 3, a menos 3 e a 1, porque são os coeficientes do plano π. E agora a gente vai ver o vetor normal. O vetor normal vai ser 3, menos 3 e 1, como a gente está fazendo aqui. Agora apagando, para a gente poder fazer o vetor diretor vezes o vetor normal, para a gente poder descobrir se é paralelo ou se é secante, a gente vai fazer o vetor diretor, que é 3, menos 3 e 1, vezes a normal, que é 3, menos 3 e 1 também. Isso tudo, multiplicando, né, vai ficar 3 vezes 3, mais menos 3, vezes o menos 3, mais 1 vezes 1. Isso tudo vai dar igual a 9, mais 9, mais 1. Mais 1. Isso tudo, né, a multiplicação, no caso, vai dar 19. Ou seja, 19 é pra gente usar e determinar se é paralelo ou se é secante. Pra saber se é paralelo tem que ser igual a 0. E 19 é diferente de 0. Como é diferente de 0, não é paralelo. Ou seja, esse plano não é paralelo. Meu nome é Alba e eu vou resolver um exercício de reta e plano. Considere a reta R, T, que é igual a 1,2,1, mais T vezes 1,1 menos 1. E o plano π, que é x mais y, mais z, que é igual a 4. Determina a posição relativa entre a reta e o plano. Considere ponto P0, que é igual a 1,2,1. E o vetor direção V, vetor igual a 1,1 menos 1. O plano π, x mais y mais z, que é igual a 4. Na forma genérica é ax mais dy mais tz, que é igual a d. E aqui a igual a 1, b igual a 1, c igual a 1 e d igual a 4. O próximo passo é encontrar o vetor normal ao plano. De que forma? O vetor normal, vetor n de um plano ax mais dy mais tz, que é igual a d, é simplesmente o vetor n igual a vírgula b, vírgula c. No nosso caso, o vetor n é igual a 1,1,1. Agora vamos verificar o paralelismo e calcular o produto escalar. Se o vetor V vezes o vetor N é igual a 0, a reta é paralela ao plano. Se o vetor V vezes o vetor N é diferente de 0, a reta não é paralela, ela intersecta o plano reta secante. Calculemos. Se o vetor V vezes o vetor N é igual a 1,1 menos 1 vezes 1,1,1 igual a 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 1 igual a 1 mais 1 menos 1 igual a 1. Como 1 é diferente de 0, concluímos não há paralelismo. A reta intersecta o plano. Temos que, como o resultado do cálculo do produto escalar foi diferente de 0, a reta não é paralela. Logo, a reta secante ao plano. A reta secante intersecta, no mínimo, em 2 pontos quaisquer no plano.